de eu delegar a tarefa para alguém, eu preciso ser capaz de avaliar se aquela pessoa está pronta ou não para delegar a tarefa. O que é mais comum, o melhor, o mais desejado é que você delegue uma tarefa que a pessoa não está completamente pronta, para que você precise capacitar ela melhor. Se você acha que ela está pronta, a gente se acomoda um pouco e só passa a tarefa para a pessoa. Quando eu sei que ela não está completamente pronta, eu sei que eu preciso capacitar ela e eu me envolvo mais para ela ficar pronta. Isso me dá uma oportunidade de ter um contato maior com o colaborador. Então, delegação tem esse lado da moeda. Ele nos obriga a um treinamento, mas também um processo de acompanhamento para ver se a pessoa está pronta ou não. Isso é bom, né? Porque se não estiver pronta e eu quiser ficar com aquela... Porque se ela não estiver pronta, você tem dois caminhos, né? Boa noite para todos, né? Eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso. Me conte, Marilene, qual a sua pergunta hoje? Eu gostei da dica que você deu de presentear o colaborador. Porque, assim, eu sou proprietária de uma escola, né? E, assim, a gente tem processos, a gente segue processos. Todas as professoras lá sabem dos processos. Mas, de vez em quando, acontece esquecer um chinelo de uma criança, a criança foi mordida. Então, isso está acontecendo assim, nesses últimos meses, com muita intensidade. E eu faço reunião com elas toda segunda-feira, a gente faz reunião. E eu estou sempre juntas delas, e estou vendo o que está acontecendo, mas agora eu estou deixando. Mas está acontecendo. E eu não sei onde, o porquê isso. Aí você deu a sugestão aí de presentear o colaborador. Porque eu tenho 4 salas lá. E 2 salas não acontece nada. Nada. Sabe, a pessoa resolve, dá conta. E em 2 salinhas, uma sala tem 15 crianças de 4 e 5 anos. É uma professora. Aí eu coloquei uma auxiliar para ajudar ela. Agora, na última semana. E na outra sala é de bebês, tem 10 crianças. E lá tem 2 também, já tudo. Tá acontecendo mordida. E os pais, eles não gostam de jeito nenhum. E aí, sabe, eu não vi, eu não sei, eu cuidei. São quantos funcionários que você tem ao todo, Marilene? 9. Acontece com alguns colaboradores, né, professores, Isso, e não isso. acontece com outros. Qual é a proporção? Qual é a proporção? Nessas 2 salas, toda semana, um episódio. Então são 2 salas, são 2 2, salas. dos 9, 2, então tem 20% aproximadamente, né? Isso, são 4 salas, 2 salas tá ok. Eu não me preocupo com elas, a pessoa resolve, vai lá, não tem reclamação de pai. Ela segue certinho o que tá lá. Se eu falei para ela fazer A, ela faz A. E essas 2 já são um pouco resistentes. Aí eu vou falar, olha os processos, é só olhar os processos, tá lá. Mas eu vou conversar com uma. Eu não sei, eu não vi na minha, não tava, não aconteceu. Conversa com a outra, também não foi comigo não, a gente tava olhando. Mas aqui, gente, olha aqui a criança. Foi na casa dele. Falei, como foi na casa dele se a mãe tá falando que foi aqui? É a nossa palavra contra da mãe, não tem como, a argumentação. E aí eu gostei dessa sugestão sua, porque assim, em reuniões passadas, eu coloquei para o grupo, né, que a gente faz toda segunda-feira, eu dei exemplos dessas 2 pessoas. E eu já vi que já começou assim, queridinha dela. É muito queridinha, ela é queridinha. Chegou, assim, não chegou no meu ouvido, mas eu percebi, sabe? Tipo assim, queimando essas 2 que estão fazendo um excelente trabalho. E aí eu foquei nessas 2 que não estavam, porque eu falei assim, essa reunião é pra gente colocar os pingos nos is, esclarecer por que está acontecendo aqui se não acontece aqui. Então ela vai dar o exemplo dela pra gente poder seguir, já que está dando certo lá. E eu vi que o grupo meio que não aceitou muito isso. Sei. Porque eles falam assim, é diferente, é tudo diferente como, gente, não é diferente, se dá certo. Aí eu fui pontuando, ela trabalha com crianças menores, ela tem autista na sala, tem 4 autistas na sala, são crianças de 3 anos, e ela consegue. Por que ela consegue e vocês não? E aí a gente foi pontuando. Segunda-feira agora. E hoje acontece mordida, hoje aconteceu de esquecerem roupas. E todos esses funcionários que você tem hoje, eles têm o mesmo tempo de casa, todos eles. Tem mais jovens, mais antigos.
Nessa sala da professora mais velha, ela já está comigo 1 ano e meio já comigo. 1 ano e meio. Todos eles têm a mesma média de tempo, não? Não, essa outra sala dos bebês que estavam sendo mordida, não. Faz o quê? Elas entraram em fevereiro desse ano. São mais jovens. São mais jovens. E lá teve muita rotatividade, assim, sabe? Quase não parou gente, porque é muito bebês choram, aí teve mais rotatividade. É uma sala, então, de bebês, essa que está acontecendo mais problema, né? Isso. Uhum. As duas? As duas. É os extremos. É nos mais novos e nos mais velhos. Veja, a delegação implica que antes de qualquer coisa eu avalie se aquela pessoa que vai receber a tarefa, ela está pronta ou não para receber aquela tarefa. Ela pode não estar pronta para receber aquela tarefa, não está pronta no sentido amplo. Ela não tem maturidade para fazer aquela tarefa, ou ela fazia diferente em outro local, ela até tem maturidade, mas em outro local ela fazia diferente da sua escola. Ela também não está pronta, né? Ou, quer dizer, ela ou não tem as habilidades para fazer a tarefa que você quer que ela faça, não tem mesmo, ou ela tem, mas tem para fazer em outro local, não na sua escola. Então, antes de eu delegar uma tarefa para alguém, eu preciso ser capaz, nós precisamos sermos capazes de avaliar se aquela pessoa está pronta ou não para delegar a tarefa. E até eu dei um exemplo que o que é mais comum, melhor, mais desejado é que você delegue uma tarefa que a pessoa não está completamente pronta, para que você precise capacitar ela melhor. Se você acha que ela está pronta, a gente se acomoda um pouco e só passa a tarefa para a pessoa. Quando eu sei que ela não está completamente pronta, eu sei que eu preciso capacitar ela e eu me envolvo mais para ela ficar pronta. Isso me dá uma oportunidade de ter um contato maior com o colaborador. Então, uma coisa que você precisa avaliar, já que a gente está falando da minoria, né? A minoria, que são 20% do total, é que é possível que essas pessoas que estão recebendo essa tarefa, elas não estejam prontas para receber exatamente a tarefa para aquele grupo de pessoas, para aquele perfil. Ela não está pronta, de novo, no sentido amplo, né? Uhum. No sentido amplo, não só de habilidade técnica, né? Porque eu entendo que tem alguma habilidade técnica mesmo, né? De como lidar com as crianças e tal. Como ela pode não ter mesmo maturidade pra, né? Por exemplo, se ela... Um exemplo, eu não sei, você que está aí na escola, mas se ela nega o tempo todo que aquilo está acontecendo com ela e você sabe que está acontecendo, por exemplo, a gente está só aqui conversando. Eventualmente pode ser uma falta de maturidade mesmo como pessoa para aquela tarefa, porque não é uma tarefa que é para qualquer um. Não é só técnica, requer também maturidade, né? A gente está falando de bebê, requer muita maturidade, né? Então, isso cabe a nós, antes de saber se o problema está lá, avaliar como que for. E na medida que como eu não vou conseguir avaliar 100% sem a pessoa fazer, porque por mais que eu avalie, eu posso errar nessa avaliação, né? Não sei se a pessoa sabe fazer lá o ovo frito, mas eu só vou saber quando ela bota o ovo frito para fazer. A mamadeira na criança. Enquanto ela não der a mamadeira, eu não vou saber. Né? Quando você delega, pelas primeiras vezes, se você não conhece a pessoa, você tem que colar nela. Você tem que acompanhar muito de perto. Muito de perto. Por exemplo, se você está tendo um problema maior numa determinada sala de aula, talvez você, Marilene, precise passar lá, você, né? Ou uma professora mais experiente, sei lá, se tiver autoridade para isso, né? Legitimidade, autoridade no sentido de legitimidade. Precisaria estar na sala para observar as pessoas, para saber se realmente elas estão fazendo como você gostaria que ela fizesse. Então, a delegação tem esse lado da moeda. Ele nos obriga a um treinamento, mas também um processo de acompanhamento para ver se a pessoa está pronta ou não. Isso é bom, né? Porque se não estiver pronta e eu quiser ficar com aquela... Porque se ela não estiver pronta, você tem dois caminhos, né? Ou ela não vai dar para o que você quer, e não pode ficar com você na escola, ou ela vai dar, mas você vai precisar treinar ela para que ela fique pronta, né? Entende? Então é isso, entende, Marilene? Uhum. Eu gostei, sim.
Clareou, clareou. E assim, sobre fazer também, de presentear elas também. Você acha isso, Então, levar a caixa de bombom na segunda-feira para essas duas que estão. então, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Veja, o funcionário, ele precisa dar o melhor de si, ele precisa ter isso internalizado, né? Ele precisa entender que quando ele dá o melhor de si na sua escola, ele vai atender não você a você, ele vai atender às crianças, vai atender aos pais das crianças. Ele está lá para isso, ele não está lá para atender você, nem a mim, nem a ninguém. Mas, né? Quando o funcionário tem isso internalizado, como tem, que eu sei que tem na sua escola, né? Mas na maioria, porque, né? Nem todo mundo é perfeito, você não precisa de nenhuma premiação, porque a pessoa já está ali para isso, né? Ela já tem. A premiação, ela vem quando na minha empresa, nas minhas empresas, essa premiação que eu acabei de dizer, ela vem quando por exemplo, um cliente, no seu caso, um pai de aluno, ele explicitamente elogia um funcionário seu. Ele faz um elogio explícito, ele diz assim, puxa vida, eu gosto muito da fulana de tal. Ele fala isso, ela, a mãe fala isso. Quando isso acontece, que é muito difícil um cliente fazer um elogio explícito, né? É difícil em qualquer setor. É difícil o cliente parar para fazer um elogio ali. Quando isso acontece, você pode fazer esse esquema de premiação que eu acabei de dizer. Um esquema de premiação em escala, né? Então, na minha empresa, por exemplo, quando isso acontece, pela primeira vez acontece, o funcionário pode ser só receber um elogio. Parabéns, tem um cliente seu, um cliente que lhe elogiou. Né? Por exemplo, Sara, que lhe atende. Sara não lhe atende, né? Lá no treinamento, por exemplo. Um funcionário que está sujeito a isso. Se isso se repete, se ela recebe um elogio de outro cliente, aí ela agora recebe, ou ele recebe, um presente mais físico. Chocolate, por exemplo. Estava dizendo que eu estava dando para o Maurício. E aí, se isso acontece mais frequência no mês, no meu caso, tá? No meu caso, na minha empresa, pode chegar até um jantar, um almoço, que o funcionário vai ter com o esposo, com o marido, né, com a esposa, porque aquilo cria uma prova social, ele leva aquilo para dentro da casa dele, com muito orgulho, né, porque ele recebeu aquele elogio, que ele recebeu não só elogio, um prêmio físico, né? Isso tem um efeito muito positivo, sabe, no desempenho do colaborador. Mas, veja, o que eu quero dizer é que a gente não pode usar isso para delegar, não tem nada a ver com delegar. Entendi. Entendeu? Eu não vou usar isso. Eu não diria... Como você falou, o colaborador, ele já é pago para exercer a função dele, né? Então, isso. O prêmio viria não como para dizer, olha, você fez a sua função exata, não. Você ganhou um elogio de um pai. Seria isso? Isso. No meu caso, eu gosto de fazer quando o funcionário recebe, porque eu sei como é difícil, né? Eu também fui porque no caso, esse presente ele vem como assim, ele ultrapassou fronteiras, né? Porque é difícil o cliente fazer isso, entende? Ou não é difícil o cliente fazer uma elogio na sua empresa? Não é difícil? Sim. Na minha é. Então, quando isso acontece, quer dizer, mas não é só uma questão, como você falou, o funcionário já recebe o salário dele, por isso... Não é só isso também, não. A gente, além de pagar um salário para o funcionário adequado, né, a gente também deveria entregar para ele algum senso de autorrealização. Então não é só o salário que eu pago para ele, mas é o fato de ele estar trabalhando numa empresa como a sua, que tem uma atividade muito nobre, porque o que você faz é de uma, né, nobreza gigantesca. Você ajuda, né, crianças pequenas, evita que elas se machuquem, você dá o melhor conforto para elas, você faz, e com isso você dá muita segurança para os pais, para as mães, né? Entende? E quando ele, professor, ele entende que ele tem esse papel, é como se ele, vou exagerar, é como se ele trabalhasse até de graça, porque ele tem um papel muito, ele se sente muito
preenchido fazendo só isso, entendeu? Então não é só, estou pagando você, você tem que fazer, não, porque é você, o empresário, né? Ele precisa também transmitir, né, esse sentimento de autorrealização para o colaborador, entendeu? Então, Entendi. quando isso acontece, não precisa mais premiação nenhuma, né? Mas, por que não fazer, né? Um elogio explícito. Eu gosto do elogio explícito, mas você pode ser que, no seu caso, pode ser que você diga assim, vamos lá, no seu caso pode ser uma coisa mais ou menos assim, o mês inteiro não tive nenhum incidente aqui nessa sala com nenhuma criança. 0. Então você pode também dar um prêmio. Entende? Porque é uma... Porque assim, eu fui professora a minha vida inteira, né? E eu vi que, por exemplo, sempre a minha coordenadora, ela deixava às vezes um chocolatinho assim na mesa quando eu chegava, me elogiando. E isso me motivava. Legal. Eu me fazia, sabe? E eu vejo assim que as professoras, nós que trabalhamos com educação, né? A gente é motivado por elogios. Querendo ou não, a gente é motivado por isso. Porque a gente trabalha muito com emoção, com sentimento, com aprendizagem, né? E eu fazia isso muito na escola. Aí esse ano agora parece que eu também até você me deu um chacoalhãozinho aí, sabe? Vamos voltar. E aí eu parei para analisar, poxa, faz tempo que eu não faço isso mesmo. Legal. A gente tem que encontrar essas formas de fazer nas nossas empresas, né? Então tá. Obrigado, hein? Tá vendo aí? Abraço, Federaldo. Gratidão. Abraço. Tchau. Boa noite a todos. Delei. Tá falando de onde, Delei? Estou falando de Venceslau Braz, Paraná. Olha, que bacana. E o que é que sua empresa faz? Então, eu acabei de montar uma empresa de autovidros e acessórios de veículos. Autovidros? Vidro para carro? Isso. Interessante. Empresa nova, então? É empresa nova, faz 2 meses que eu abri. Quantos funcionários você tem hoje já? Eu tenho 2 funcionários. Legal. E você fazia o que, Delei, antes de... Trabalhava com a mesma coisa. Eu fiquei 20 anos trabalhando nesse ramo e resolvi abrir meu próprio negócio. Legal, muito bom. Qual é a pergunta que você gostaria de fazer? Então, eu queria tirar umas dúvidas como que eu faço para mim ter mais clientes e como que eu faço para vamos supor assim, a porcentagem de como eu ganhar em cima da peça que eu vendo. Quantos habitantes tem sua cidade? Na cidade tem 20 mil. 20 mil habitantes. Quais são as cidades próximas a você? Tem Tomazina, Araputi, Santana, São José da Boa Vista, Siqueira Campos. Qual é a distância? 20 quilômetros, 25. É do lado ali então, né? Isso. São cidades de que tamanho? 20, 25 mil habitantes mais ou menos também. Tá. Se a gente juntar aí 5 cidades desse tamanho, mas com a sua... 5 cidades a gente pode juntar ou é muito? 5 cidades, mais ou menos. 5 cidades, cada uma 20 mil, mais a sua, a gente está falando de 120 mil pessoas, né? Sim. É isso, né? Já aumentamos Isso. esse público para 120 mil pessoas. Uhum. É isso? Isso. Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Porque eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, quem entende que o seu negócio é você, né? Eu falo muito isso aqui, que você tem um negócio muito especializado, né? Sim. É uma coisa bem específica, né? Praticamente parte de carro, tipo alarme, isso filme, módulo de vidros, para-brisa, vidro de porta, vidro traseiro. Deixa eu lhe contar uma história, então, para dizer onde é que eu quero chegar. Porque quando você me falou do negócio, eu achei um negócio bacana, viu? Bem específico. Mas deixa eu lhe contar uma coisa que aconteceu comigo logo depois que eu me casei, uns 10 anos depois que eu me casei, por aí. Eu tinha um Corolla, e caiu, parei o carro ali para um restaurante, parei o carro debaixo de uma árvore, e caiu uma frutinha, né? Eu morava em Recife nessa época, lá tem muito uma frutinha que agora eu não lembro do nome. Caiu no para-brisa, o para-brisa trincou, eu
passei um tempo rodando com um carro assim, e aí ele quebrou. Era um carro com vidro verde, não tem negócio de vidro verde, né? Sim. Verde e tal. Aí eu lembro muito bem, eu fiquei na dúvida, veja onde eu quero chegar, porque isso me interessa. Eu lembro que eu fiquei na dúvida, será que eu levo na concessionária? Porque é mais seguro, o vidro verde, era um vidro especial, né? Era um carro cheio de não sei o quê. Aí eu fiquei na dúvida se levava numa oficina como a sua, né? Em Recife. Não tinha muitas especialidades como você não, viu? Tinha uma oficina que eu ia muito, que também vendia vidro. Mas eu fiquei na dúvida, resumindo, eu fui lá na Toyota e troquei lá o vidro. Trocou. Resumindo a história, ao invés deles botarem vidro verde, botaram um vidro branco. Imagina o aborrecimento que eu tive. Eu indo para casa, eu cheguei a olhei, esse vidro tá... O sol tá me incomodando. Diferente. Tal, né? Diferente. Tá me incomodando. Aí quando eu vi, fui lá na especificação do carro e foi a briga com a Toyota. Ou seja, você pode ser o cara que resolve uma dor como a que eu tive. Eu gosto de usar exemplos para você ver se isso faz sentido para você. Você pode ser o cara que, naquela dúvida que eu tinha, teria resolvido minha dúvida, tinha ficado mais barato e eu não tinha tido aborrecimento nenhum. Exatamente. Agora, concordo. para piorar, viu, Vanderlei? Eu lembro que a Toyota ficava longe da minha casa, eu tinha que ir até lá, e tinha lojas próximas da minha casa, só que eu não confiava muito no... Então, se você criar em torno da sua loja, né, lembrando dos diferenciais, pequeno e médio empresário, a gente precisa criar um diferencial, senão a vida fica mais difícil. Não é só o diferencial que vai... Não é só o diferencial que vai fazer a gente ganhar dinheiro, não. Lembra das caixinhas que eu falei? São aquelas caixinhas todas. Você que está começando uma empresa agora, você tem a sua maior oportunidade de aprender a fazer a coisa certa. Sim, é o que eu faço. Meu conselho maior para você é não vá achando que uma empresa é só inteligência, é só intuição, é só vontade de trabalhar. Não é. Não é. Não. É técnica, é método, sabe? Sim. É isso que faz a coisa funcionar. Então não abra mão de remover um dos obstáculos que eu falei hoje. Lembra de você se preparar como empresário, que eu sei que como pessoa, como o seu negócio, você sabe, mas como empresário, a sua chance é agora. Você ouviu a história de Aparecida, né? Ela teve muito sucesso, depois não conseguiu manter o sucesso. Você tem a chance de ter um negócio que dura então, a vida toda. Vamos supor assim, a gente, nem eu mesmo, tento manter 100% honestidade com o cliente, porque, vamos supor, que nem você chega na minha loja e fala assim, eu quero trocar o para-brisa do meu carro, e eu quero igual, eu vou colocar o igual, eu não vou querer te empurrar outra marca que é um branco, vamos supor, entendeu? Então, mas deixa eu dizer uma coisa, eu preciso às vezes lhe interromper, viu, Vanderlei, também por conta... sim. Para poder... não basta ser honesto, a gente tem que ser honesto, claro, mas não basta ser honesto. Precisa o que mais além de ser honesto? Esforço. Não, vamos continuar Dedicação. em honestidade. Vamos continuar em honestidade. Além de ser honesto, precisa ser o quê? Além de você ser honesto, precisa ser o quê? A gente precisa fazer o quê? Não é preciso, não. Além de ser honesto, a gente precisa fazer o que mais? Agradar o cliente. Não. Não? Não. dedicar a empresa? Não. Além de ser honesto, eu preciso espalhar para o mundo. Sim. Lembra que eu falei para ela? Então, se esse é o seu posicionamento, e honesto não é um posicionamento bom, porque eu vou dizer assim, venha na minha loja que eu sou o empresário mais... Não é um negócio. Não, sim. Esse daí é o cliente que vai ver o quanto você é honesto ali e passando para outras pessoas, né? Não, também não. Não? Também não. Você cria um posicionamento. Isso também, viu o que você falou? Isso também. Mas não é isso o principal. O principal é você criar um posicionamento em torno da honestidade. Vamos lá, deixa eu facilitar a sua vida. Às vezes eu gosto de fazer o empresário quebrar a cabeça, porque quando ele quebra a cabeça, ele aprende e ele não precisa mais. Então vamos lá.
Quando eu sei que você é honesto, o que é que vai acontecer? Eu vou me sentir seguro na sua loja. Não vou sentir seguro? Eu vou entrar Sim. na sua loja e vou dizer, estou falando com um cara que é honesto. Esse cara é honesto. Então, você pode criar um posicionamento em termos de segurança. Segurança, né? Quer dizer, e é a loja mais segura da... Aí você tem que pensar não só em Venceslau, né? Isso. Não só em Venceslau. Aqui, minha loja, também não estou dizendo que é com essas palavras, viu? É a loja mais segura para você trocar o seu vidro do seu carro da região tal do Paraná. Você amplia isso. Por que é importante usar essas palavras da região do Paraná? Porque um cara que está vendo lá, você lá na outra cidade, se você falar que é de Venceslau, ele vai dizer, ah, que pena. O cara, puxa vida, o cara parece que é bom mesmo. Tem os clientes que estão falando bem dele, mas é no Venceslau. Ele está falando que é no Venceslau. Agora, quando você fala que é na região, ele vai dizer, opa, é para mim também. E aqui na minha cidade não tem nada que presta. Eu vou lá. E aí você amplia o mercado, entende? Estou dando um exemplo, porque o que eu precisava naquela ocasião era de segurança. Que não ia botar um negócio que podia quebrar, né? Que podia quebrar na estrada, que... Sabe? Não ia botar um negócio que ia dar infiltração. Então você me parece que realmente tem um negócio na mão que é muito valioso, viu? Se você... Quantas empresas tem na sua cidade que fazem o que você faz? 2. Olha, a hora é essa. A hora é você se posicionar e... Sim, tinha uma, agora eu... Minha 2. Então... Na região, né? Porque na região, que para outras que mais tem, vamos por assim, dá uns 100 quilômetros para frente, e daí já tem outras, entendeu? É uma cidade mais longe. Você tem redes sociais hoje? Usa redes sociais? Uso redes sociais, Facebook, Instagram. Então, você tem algum cliente recente que ficou satisfeito com o seu serviço? Sim, bastante já. Mas um mais assim próximo que você lembra que ficou muito satisfeito, que foi marcante, alguma coisa que ele, entendeu? Então peça um depoimento desse cliente, peça um depoimento a ele, um depoimento gravado, assim, ó, gravado. Vê se ele não está disposto a lhe dar um depoimento e tal, e aí esse depoimento você usa como uma prova social. Porque quando você fala para o mundo todo, a gente não vai espalhar a sua empresa para o mundo todo, né? Por enquanto nessa região, né? Quando você fala, imagine você falando aqui no áudio, no vídeo, né? Você falando que você é a empresa mais confiável, que você trabalhou a vida toda nisso, você tem uma história que é importante você contar também, né? E por aí vai. E isso é uma coisa que tem um peso X, tem um peso 3. Mas quando um cliente fala em vídeo gravado, e eu divulgo esse vídeo nas mídias sociais, o peso aumenta de 3 para 9. Ele não é nem o dobro, ele multiplica por 3. Entendeu? Entendi. Então, eu estou procurando, porque como a gente está abrindo agora recente, e eu estou procurando saber mais sobre administrar uma empresa e ser como é que fala, seguir em frente, entendeu? Ser o número 1 da sua região. Você tem que ser o número 1 da sua região. Então. Pelo que você falou, você pode ser o número 1 da região. E resolver dores. Veja só, Wanderlei, deixa eu lhe explicar uma coisa importante. O que eu vou lhe falar é estranho, viu? O que eu vou falar para você é estranho. Mas é assim. O cliente não tem o mínimo interesse no produto da gente. Não é estranho isso, né? Não tem interesse nenhum. Ele não quer saber do vidro assim, vidro assado. Imagina uma mulher quebrou o para-brisa, vai na sua loja, a mulher tem menos habilidade. Ela não quer saber, ela vai querer saber de explicação. Esse vidro... Agora, o cliente quer saber o seguinte, ele quer que você resolva um problema para ele. O cliente está interessado
nos problemas que você vai resolver na vida dele. E não no vidro, no tipo... Pouquíssimos vão ter esse grau de interesse. Eles estão interessados em que você diga, esse vidro aqui, ele não vai quebrar na estrada, a não ser que jogue uma pedra, uma dinamite. Eu estou dando um exemplo só, viu? Esse vidro aqui, você vai ficar segura nele. Esse vidro aqui, entende? Porque essas dores a gente tem. Essas dores a gente tem. Você não precisa... Se você tem um carro zero e você acabou de quebrar o vidro do seu carro, agora você não precisa mais trocar o vidro na concessionária. Você pode trocar na minha loja. Porque a minha... Tá entendendo? É um discurso assim que você vai... porque praticamente é o mesmo vidro, só muda a marca. Mas a mesma coisa. Eu caí no ponto lá do... Sim, porque tem mesmo o vidro branco e eu tenho mesmo o vidro verde. Só que supondo assim, você tem um vidro verde no seu carro, eu vou te oferecer um vidro branco, fica fora do padrão do seu carro. Aí você vai ver, pô, esse vidro aqui não gostei. Aí você volta na minha loja, pô, esse vidro não gostei. Já eu, supondo assim, supondo você veio com vidro verde para trocar do seu carro, eu vou te oferecer um vidro verde. É a mesma coisa, só vai mudar o logotipo da concessionária com o outro vidro. O vidro vai ser o mesmo. Vamos supor, tem várias... Quando eu ouço você me falar isso, quando eu ouço você me falar o que você está me falando agora, você sabe o que é que o cliente vai pensar? Adivinha? Será? Vai pensar que é paralelo, porque tem o original que é da concessionária e tem um paralelo. Só que quando assim, a gente avisa que quando assim, não é original de fábrica, não é de concessionária, é um terceiro, entendeu? Mas então, é isso que eu falo, que o seu posicionamento tem que ser por aí. Você vender segurança, né? Vender... Porque supondo assim, se o vidro do seu carro tem um embleminha lá vamos supor, da Volkswagen, daí só a concessionária que vende. Agora, ele vai procurar, se ele quer original, aí só concessionário. Se ele quiser um paralelo, ele vai ter um paralelo, mas do mesmo jeito do vidro dele. É igual, só muda a etiqueta da concessionária, que é o símbolo da Volks. Porque tem vários modelos, tem Qualidrex, tem Trempex, tem uns par de vidros, que é tudo a mesma coisa. Perfeito. Vanderlei, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você como um jovem empresário, né? Não desperdice a chance que você tem de construir uma empresa que vai durar 100 anos. A gente, quando a gente abre uma empresa, tem que pensar numa empresa para durar 100 anos. Porque se a gente abre uma empresa achando que ela não vai durar muito, a gente... Se der errado, eu fecho e abro outra. Não. Né? Não pode pensar assim. Então, obrigado pela sua pergunta, que ajuda um monte de gente. E eu que agradeço. Muito obrigado, Deus abençoe. Grande abraço.